Então, pessoal, nós estamos começando aqui, né, uma live da Bíblios que acontece toda sexta-feira à noite, às 19 horas, e uma oportunidade de conversarmos, de aprendermos um pouquinho sobre a história, cultura e fé. E nós tivemos a oportunidade de dar uma boa passeada pelos caminhos do Oriente Médio, falando da terra de Israel, falando da Grécia, falando também da Turquia. E agora nós estamos aí no contexto da Europa, né? E esse mês, né, nós vamos dar atenção especial à Alemanha, né? Então sejam bem-vindos, herzlich willkommen, né? Sejam muito bem-vindos, como diriam os alemães, e prometemos, ao falar sobre a Alemanha, não entrar num assunto de futebol nem Copa do Mundo, para todo mundo ficar tranquilo, e vamos aí sintonizar nossa conversa. Mas, Israel, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a cidade de Mainz, né? E eu queria começar conversando sobre isso, porque a gente fala em Alemanha, né? Alemanha é uma palavra que evoca uma realidade de um país mais recente, mais moderno. Depois eu quero que você explique um pouquinho sobre isso, mas a informação que a gente teve, né, é que Mainz é um lugar assim bastante mais antigo, né? E eu não sei, você me explica, eu estou confuso aqui, porque eu vi alguém me falando lá uma vez que eu viajei com a Biblos lá, eu vi uma placa escrito Mogúncia. Que nome mais estranho é esse? Então vamos lá. Onde fica a cidade de Mainz? Será que a cidade é boa ou é Mainz ou menos, né? E que história é essa de Mogúncia, né? Que bagunça é essa? E explica aí para a gente pensar sobre essa bela cidade junto ao Rio Reno lá. Vamos lá, bola contigo. Vamos lá, então. Mainz, acho que é uma das melhores cidades para começar a história da Alemanha, porque todos os nomes da Alemanha estão indiretamente associados a essa cidade. É muito legal. Basicamente, quando a gente estudou, a gente falou sobre Grécia, Turquia, a gente falou sobre cidades no Oriente Médio, a gente falou sobre cidades muito antigas, que tem uma, digamos, uma trajetória cultural, histórica muito mais anterior ao que vai se desenvolver no norte da Europa. Então, na região geral da Europa, a gente vai ter a presença dos celtas como cultura predominante, só que tem dois grandes rios, que é o rio Reno e o rio Danúbio. Norte e, digamos, ao leste do rio Reno e ao norte do rio Danúbio, tem uma região que vai ser de maioria, digamos, predominância dos povos germânicos. E depois também os eslavos vão chegar naquela região. E o que é interessante da cidade de Mainz, o nome Mogúncia, né, que é bizarro em português, Mogúncia, mas vem de Mogontiacum, que na verdade, por volta do século I, do Cláudio, comecinho de Cristo, do primeiro século, quando Paulo está fazendo as viagens dele, os romanos estavam atacando, né, e tentando expandir o Império Romano. E a fronteira eram esses rios. Então a cidade de Mainz ela vai ser fundada no Rio Reno, fica literalmente no Rio Reno. E só que não é só no Rio Reno, ela fica numa confluência do Rio Meno. Daí que vai vir o nome Mainz em alemão, porque o nome do rio em alemão é Main. Então você vai ter o rio Mainz, né? Agora, quando os romanos fundam a cidade, eles vão fundar, o general Druso vai fundar uma cidade, ele vai fundar, na prática, é uma fortaleza, é o Castrum Mogontiacum. Esse nome Mogúncia, ninguém tem certeza absoluta de onde vem. Pode estar associado a uma tradição pagã celta. Tinha um deus chamado Mogons, que era um deus da vitória, da batalha. Pode estar associado a Magnus, do latim, que é grandioso, a Alexandre Magno, enfim. Mas ninguém tem certeza. Daí, dentro da língua, das traduções que desdobram do latim, o português vai vir do latim, a gente vai ficar com Mogúncia. Em inglês é Mainz, em alemão é Mainz, em francês é Mayence, é uma versão germânica, só que é adaptada, mesmo que francês seja uma língua de origem latina também. Então essa que é a cidade de Mainz,
ela tem essa relevância, né? Para entender um pouquinho por que a cidade é tão importante, são esses dois rios que eu falei, né? O primeiro rio é o rio Reno. Então, a cidade de Mainz fica no rio Reno, e o rio Reno, ele conecta a Suíça com a Holanda. Então, toda a produção, você quer comprar chocolate suíço, quer comprar relógio suíço, só que você não mora na Suíça, você vai comprar um produto importado. Então, para importar, para exportar esse produto, bota no barquinho, o rio Reno, ele passa perto da Basileia, né? Bota no barquinho na Basileia e vai subindo, descendo, né, o rio, enfim, subindo no norte da Europa, passa em Mainz e vai acabar chegando em Roterdã. Também dá para chegar em Amsterdã saindo nesse rio Reno. O que é interessante é o rio Meno, que o rio Meno é menos conhecido, naturalmente é o rio Meno, né? Mas o rio Meno, ele vai entrar na Alemanha, e ele vai em direção ao leste europeu, à República Tcheca. E muitas das imagens maravilhosas de cidades antigas, medievais alemãs, estão nesse rio Meno. Então, você vai ter Bamberg, você vai ter, por exemplo, Nuremberg, Würzburg, várias cidadezinhas pequenas que ficam integradas nessa, digamos, o rio Meno, ele vai em direção, vai chegar quase até o Danúbio, mas outros rios menores que conectam ao rio Meno, conectam ao Danúbio e vão conectar a outros rios, então toda a rota romântica, todas as cidades antigas, muito bonitas, estão integradas. Daí vem a primeira característica dessa cidade de Mainz. Ela é perfeitamente integrada para transporte, para comércio. E se você é um general romano, você quer conquistar o mundo germânico, essa realidade mais ao norte, Mainz vira a base de operação, quartel-general. Então ele integra essa expansão. Na época, o César, eles nomearam essa província de Germânia Superior. Inclusive na luta quando transicionou de república para império, um dos potenciais imperadores era o Germânicos, que era o general que conquistou essa região da Germânia, né? Então o nome, daí a gente vai pegar o nome, né? Em português é Alemanha, em inglês é Germany, que vem de Germânia Superior. Agora em alemão, como que é? Agora eu vou até passar de volta, depois eu continuo falando sobre história, mas como que é a Alemanha em alemão mesmo? É mais difícil de pronunciar? Deutschland, sehr schwer zu sprechen, né? É bem complicado mesmo. Então, mas de fato, Israel, é muito interessante, né, a gente observar, e eu acho que nem todo mundo tem isso muito claro, né, que hoje a gente está acostumado a pensar no centro-norte da Europa como um ambiente assim de muito desenvolvimento, de progresso, né? Mas assim, você falou dos celtas, acho que talvez alguém pensou que era algum tipo de carro que tinha lá na época, né? E depois os germânicos, mas assim, essas tribos inicialmente, elas nem eram cristianizadas, né? Acho que o pessoal deve entender que a fé cristã vem, né? Atingindo esse Império Romano, começando no ambiente de fala grega, né? E expandindo para o ambiente de fala latina, né? E é interessante porque a gente tem todo esse contexto germânico, que são tribos, povos variados, diferentes, que têm aí elementos de etnia, de cultura e de língua semelhantes. É uma vertente, né, muito diferente dos celtas, dos eslavos e também dos latinos. Né? Toda a Europa ali, Suíça, Áustria, Alemanha, chegando em parte da Bélgica, Holanda, Escandinávia, Inglaterra, indo até a Islândia, tudo isso é o mundo germânico. O interessante é que o famoso pai Capadócio, né, o Vilas, foi o primeiro que traduziu, na mesma época da Vulgata Latina, pouca gente conhece essa história, a tradução, né, para o antigo gótico, né, que era exatamente tentar colocar a Bíblia na língua desses povos que eram famosos pela a sua, inclusive, organização bélica, né, que se expandiram, e pouca gente talvez vai saber que um dos grandes pioneiros, né, na proclamação do evangelho, entre eles, foi o famoso Bonifácio, né? O famoso São Bonifácio, que inclusive deixou lá uma presença, uma herança, né, dentro da cidade
no contexto ali de Mainz, né? E, aliás, nós estamos em dezembro, nós temos toda uma tradição natalina forte, né? E pouca gente talvez vai lembrar ou vai saber, né, que essa questão do pinheiro, né, que entra na tradição europeia, né, é tão forte na cultura alemã e também na cultura até mesmo anglo-saxã, né? Isso tem a ver com a história que é meio lendária, né, de Bonifácio derrubando os carvalhos, né, de Odin, dos pagãos, e então colocando o pinheiro como uma referência da chegada da fé cristã. Agora, Mainz é um lugar assim interessante, e uma coisa me chamou a atenção quando eu estive lá. Eu estava olhando uma espécie de maquete da cidade, né? E eu vi uma maquete interessante da época medieval, né? E eu até ia perguntar para você, porque os romanos, eles não conseguiram assim, dominar a Germânia como um todo, mas parece que eles conseguiram chegar em mais. Quando chega essa época medieval, né? Como é que é essa ligação? O que era exatamente o Sacro Império Romano-Germânico? Qual era o papel dessa cidade? Ela era importante porque, olha, eu estava pesquisando do lado judaico, já no século X para o século XI já tinha uma boa comunidade, até um rabino historicamente conhecido, que estava presente lá em Mainz. Então, como é que é essa cidade no mundo medieval? E assim, às vezes o pessoal fica um pouquinho confuso, né? Como é que esse Império Romano depois vira Sacro Império Romano-Germânico? Então dá um toque para a gente aí para alinhar a história, porque depois nós vamos entender que história é essa de Alemanha também, que até agora eu não entendi direito. Então, vamos lá. O que você falou, né? É meio confuso, vai ser difícil de entender 100%. Eu vou tentar ser bem claro, mas basicamente os romanos, eles foram invadindo todos os seus vizinhos e eles foram aculturando os seus inimigos. Não sei, não sei se é Netflix, acho que a Netflix tem um seriado, uma minissérie alemã que é chamado Bárbaro, que ela conta a história da Batalha de Teutoburgo. É muito interessante, eu recomendo assistir, que é uma batalha famosa que mostra esse cenário. Até no filme Gladiador mostra o Marco Aurélio lutando contra os alemães do norte. Então, os germânicos, os alemães, eram várias tribos descentralizadas que todos resistiram à invasão romana meio que de maneira desorganizada. E o que acontece é que os romanos nunca conseguiram dominar a Alemanha propriamente dita, que é chamado Magna Germânia, o norte, toda a região hoje associada à Alemanha até a Polônia. Mas o sul foi sim dominado. Então, cidades como Regensburg, algumas outras cidades famosas alemãs, como Trier, por exemplo, vão estar dentro do Império Romano. A cidade de Mainz, ela vai ser o castelo, digamos, a fortificação militar inicial para os romanos irem ao norte. Então vai ter construção romana lá. Tinha conexão com o aqueduto, tinha, digamos, todo aquele combo romano, teatro, toda aquela estrutura foi sim construída em Mainz. Foi um ponto de partida. Só que não foi possível consolidar a posição alemã dentro da Germânia Superior. Sim, no norte, a partir da Magna Germânia, foi impossível. Daí acontece, quando os bárbaros começam a fazer as migrações, Roma entra em colapso, inclusive o Odoacro, né, quando ele vai conquistar, quando ele vai derrotar os alemães, derrotar os romanos, o próprio Senado já estava, o exército romano já era alemão, já tinha muito soldado alemão. Então, o mundo germânico foi influenciado pelos romanos e, ao mesmo tempo, ele influenciou os romanos. Então, quando a gente entra na Idade Média, vai surgir um grupo de bárbaros chamando os alamanos, os Alemanni. Daí que vem o nome Alemanha em português e alemão em português. E o reino desses alamanos, que é uma das tribos germânicas, o máximo de extensão que ela chegou foi Mogúncia, foi a cidade de Mainz, bem ao norte. E eles chegavam próximo da região da Suíça. Só que esses alamanos não conseguiram unificar, e teve um líder germânico que conseguiu unificar o Império dos Francos, que é uma outra tribo mais próximo da Holanda, e esses francos vão criar um grande império associado ao famoso Carlos Magno. Isso vai acontecer entre a queda do Império Romano, 476, até mais ou menos anos 800. Então, basicamente, a região da França, da Alemanha, vai ficar um grande império que é chamado Império Franco. Só que
lembra, os romanos têm cultura, têm tecnologia, têm higiene, tem tudo. Então todo mundo queria ser romano. Então o russo quer virar o czar, todo mundo quer virar o César. Então o alemão vai querer virar o Kaiser, eu quero virar César também. Daí o que os alemães vão fazer? É muito legal. Vários desses príncipes eleitores, esses, digamos, micro-reinos que são líderes tribais que trabalhavam com esse Império Franco, eles vão criar uma grande aliança, eles vão falar, ó, vamos fazer o nosso império. Só que o nosso império, ele é germânico. Só que ele não é um império germânico pagão, a gente não adora mais Odin, a gente adora Jesus, então é um império cristão. Então ele é sacro, ele é sagrado, ele é império, ele é romano, só que ele é germânico. Daí, no final, o Sacro Império Romano Germânico não é nem sagrado, porque os caras saíram matando todo mundo loucamente, não era muito germânico, não era nada romano e também não era necessariamente um império, era uma aliança global. Eu recomendo para vocês depois dar uma olhada nos países mais desenvolvidos da Europa hoje. Essa região do Império Sacro Romano Germânico é basicamente onde tem os melhores PIBs per capita. É a região mais rica, Suíça, Áustria, sul da Alemanha, e vai até a Holanda. A região mais rica hoje da Europa, basicamente, é esse Império Germânico. E daí que teve gente que até começou, ó, o Lutero fala de Mainz. Sim, por quê? Mainz era fronteira no período romano. Mas depois que esses francos unificam o mundo germânico, Mainz fica super estratégico. Lembra que eu falei? Conecta o rio Meno, conecta o rio Reno. Então, comércio, cultura, integração, a cidade vai crescer muito, muito rápida. Então, em menos de 200 anos, depois de Carlos Magno, Mainz vai ter a grande catedral, uma catedral gigantesca, que ela foi feita na arquitetura românica, né? Depois vai ter coisinha em gótico, vai ter outros, digamos, adições à catedral. Uma catedral linda, uma das coisas mais impressionantes para verem na cidade. E na mesma época que os judeus estão chegando lá. Porque os judeus, na época, por legislação católica medieval, não podiam possuir terra. Porque o judeu não era nativo, ele não é, enfim, nativo daquele lugar, então ele não pode trabalhar terra. Então os judeus trabalhavam com comércio, mexiam com ouro, pedra preciosa. Então você, como judeu, vai morar num centro comercial, numa cidade integradora. Mainz é essa cidade integradora que conecta todos os rios, que está próximo. Hoje em dia a cidade fica do lado, né, fica na região do Reno Palatinado, lá, é perto de Luxemburgo, perto da Bélgica, da França. Então é muito integrador. Inclusive, o padroeiro, né, da Catedral de Mainz é o Martinho associado à França, né, da Batalha de Tours. Então, tipo, essa integração de Mainz com a França, essa integração com a cultura, digamos, diversificada, é uma característica muito forte dessa cidade. Então, quando entra esse Império Sacro Romano Germânico, ele é, digamos, o herdeiro desse Império Franco que se consolida no ano 800. Então, no ano 1000, 1200, esse grande Império Germânico, né, domina todo o norte da Alemanha. Eles chegam até a conquistar, chegam até Roma. Tem um período que eles dominam, tem 2 papas, é uma confusão. A Terceira Cruzada, quem convoca é o Barbarossa, que é o imperador, né, desse Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico. E é nesse contexto que vai acontecer a reforma, Lutero e tudo. Então, Mainz vai estar associada à reforma, está associada a, digamos, a expansão do cristianismo para os povos de cultura germânica, e é a cidade que integrou o mundo, digamos, latino, romano, com o mundo germânico, pagão, norte-europeu. Então é uma cidade muito, digamos, multifacetada, bem interessante para visitar, porque vai ter coisa tanto romana quanto germânica. Mas tem outras coisas, mas tem coisas emocionantes. Eu vou passar de volta para você, porque eu não posso ser responsável pelas emoções das pessoas. Olha, Israel, eu realmente fiquei impressionado pela beleza natural ali, quando a gente vê o rio Reno, né? O rio Meno nessa confluência ali, e temos a oportunidade de ver a beleza arquitetônica, a própria catedral. Na verdade, tem mais de uma grande igreja, mas assim, Bonifácio é coisa que vem do século VIII. Depois nós temos a realidade ainda que marca o catolicismo medieval e a época da Reforma, né? E a gente até vai ver, porque pouca gente entende, já alguém mencionou aqui, o Ebenésio, né?
fala de Alberto de Mainz, né? Porque a gente entende, né? E aí uma coisa que não está tão claro, né? Você vê que o mundo germânico tem um perfil, o mundo grego outro, o mundo latino outro e o mundo eslavo outro, né? E isso vai se desenhar no contexto político-religioso, né? Então esse mundo, por exemplo, germânico vai se ressentir da maneira como as coisas estão acontecendo na época do catolicismo medieval, na sua transição para o mundo moderno, né? E aí o que acontece é exatamente o chamado Alberto de Mainz, né, que é um príncipe eleitor aí, e que vai fazer encomenda de indulgências, né, que vai, vamos dizer assim, ser um gatilho disparado que vai levar o Lutero a ter uma postura de rejeição profunda, que é um dos fatores que leva ao caminho que vai na direção da reforma. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a gente precisa... Nada é mais impressionante, mais significativo. A minha visita preferida, predileta, em Mainz, com certeza, é o famoso museu do nosso amigo Johannes Gutenberg, né? É impressionante, o museu é expressivo, ele, na verdade, ele tem lá uma série de coisas que tem a ver com a história do mundo gráfico, né? Mas a invenção da prensa, né, que vai fazer uma transformação significativa, a gente vai acontecer nesse cenário da metade do século XV, né, 1454, por aí, e aí a coisa aconteceu ali, né? E depois eu vou falar da peça mais importante que a gente tem lá, né? Extraordinária, mas assim não seria possível, né, a reforma e os desdobramentos da reforma sem a invenção de Gutenberg, que trouxe uns desdobramentos absolutamente significativos. É isso que o pessoal não percebe, né, que a mudança tecnológica ela está interligada com a mudança cultural e os posicionamentos, inclusive teológicos e filosóficos também, né? E aí, quando você for com a gente aí na Biblos para mais, você vai poder visitar e conhecer essa realidade especial. Depois, talvez, de comer um bom chucrute ali do lado, né? Uma salsicha, uma linguiça ali muito, o famoso Wurst, né? De qualidade muito especial. Mas, Israel, e aí? Me diz uma coisa. Você mencionou Mainz aí nesse período medieval, da sua relevância, e a Rebeca está mandando mensagem para todo mundo, a filhinha da Raquel aí, que tem 1 aninho de idade, né? E, e me diz como é que é Mainz nesse momento novo, nessa transição da realidade medieval para a realidade da modernidade. E, aliás, eu até mencionei o negócio de príncipe eleitor, né? Que história é essa? Como é que isso se configura nessa Alemanha, que nem é a Alemanha ainda dessa época, né? Dá uma luz para a gente aí para acompanhar a história e verificar esse caminho da germanidade lá. Bom, vamos lá. Acho que tem algumas coisas que é interessante entender. Vai fazer mais sentido a história de modo geral. A maior parte das pessoas aqui, a gente é brasileiro, fala português, a gente está acostumado à história de Portugal. Portugal foi um dos primeiros países na humanidade. Na Europa é considerado o primeiro Estado nacional. Por volta do ano 1000, Portugal já está meio que virando um país, uma nação, tem as fronteiras organizadas. Mas o que acontece é que do mundo romano é império. E no mundo germânico é tribalismo e regionalismo. Daí surge o feudalismo medieval, que é uma forma de organizar a economia e a política em que você tem muita guerra, não tem um governo centralizado, não tem uma solução imperial, uma solução, digamos, federal superior. Então, o senhor feudal tem um castelo. Então, se der rolar conflito, ele protege quem se submete a ele. Ele tem os modelos de vassalagem. Quando a gente anda no mundo germânico, o feudalismo impera. Só que eles fizeram um modelo híbrido.
onde cada região tem um castelo e, olha, um dos melhores lugares do planeta Terra para ver castelo sensacional é essa região. É o Reno, sei lá, deve ter uns 2.000 castelos lá. Porque, cara, você está entre a Alemanha e a França, vai dar ruim todo dia, o tempo todo. Era a fronteira do Império Alemão, do Império Romano, vai ser fronteira do Império Alemão, vai ser fronteira de todo mundo. Cara, vai rolar castelo. Então tem muito castelo que foi usado bastante nessa grande linha de castelos, né, que tem no Rio Reno, próximo da região de Mainz. É muito castelo, maravilhosamente bem feito. Os alemães realmente sabem fazer castelo. Então, dentro do contexto medieval, você tem esse modelo feudal, esse modelo de, digamos, organização, e daí, como que eles fizeram essa organização um pouco mais, digamos que, pseudo-democrática? Esses príncipes que tinham castelos, que eram senhores feudais, eles vão virar príncipes eleitores, que eles vão eleger um chefão, o príncipe Big Boss. E esse príncipe Big Boss vai ser o imperador. Aí a gente tem um modelo meio que de império que todos os príncipes têm um voto. É como se fosse um condomínio de feudalismo. Cada um tem seu voto, escolhe o grande representante e vão matar os inimigos. Dentro desse ambiente, os príncipes tinham muita influência dentro do seu próprio principado e tinham que se submeter mais ou menos a esses grandes líderes. E cidades como Nuremberg vão virar cidade, por exemplo, livre. Então tinha cidades livres e cidades como Mainz não eram uma cidade independente. Você tem modelos diferentes de cidades dentro desse contexto germânico. Daí faz sentido a reforma protestante. Porque Lutero ele vai ser protegido por um príncipe eleitor. É exatamente esse tipo de cara que vai proteger. E o Carlos, o V, com quem Lutero vai falar, não é um cara qualquer, é um imperador que era dono da Espanha, ele era um monarca poderosíssimo, que foi eleito para dominar a região do Império Sacro-Germânico. E a gente leu sobre as dietas, por exemplo, no período da Reforma. O que é essas dietas? Se tu não era meio gordo, que dieta? A dieta não era uma dieta alimentar. Dieta é literalmente o nome, na tradição germânica, de congresso. É a mesma coisa, é tipo um lugar onde todo mundo vota. Então, essas dietas eram congressos ambulantes, mudava de cidade, porque o império era muito multicultural. Então, de vez em quando era numa cidade, de vez era em outra. Então, essas dietas eram decisões que tinham que ser tomadas sobre problemas grandes, tipo uma reforma que está causando uma bagunça no mundo europeu. E a razão por que a reforma é viável, por exemplo, no mundo germânico, é o que você estava falando. No mundo latino, na região mais sul, na França, onde tinham estados nacionais, tinha centralização de poder. No mundo germânico não tem isso. E Mainz é, digamos, um exemplo muito bom desse tipo de modelo de governo e política. E daí vai surgir, por exemplo, a figura de Gutenberg. O que é legal do Gutenberg, nessa transição entre a Alemanha antiga, Alemanha medieval, para a Alemanha mais moderna, é que o Gutenberg, para vocês terem uma ideia, ele era um ourives. Naturalmente, o cara vai trabalhar na cidade bem localizada. E não era o único ourives. Você falou dos judeus, em 1348, quando os caras estavam matando templário, estava aquela confusão na Europa, rolou a peste bubônica. E adivinha, o hobby nacional na Europa medieval, caçar judeu. Então, todo mês é mês de caçar judeu. Então, quando deu 1348, a população de Mainz massacrou 3.000 judeus. Que, na proporção de população da época, é uma quantidade absurda de judeus que moravam e viviam nessa cidade de Mainz. E a principal razão que os judeus eram mortos é porque os caras lavavam a mão. Basicamente, os judeus eram muito mais higiênicos do que as outras pessoas que moravam nessas cidades medievais por causa da Bíblia. A Bíblia manda se lavar e tal. Então tem um nível maior de higiene na comunidade judaica. Eles não pegavam peste bubônica com tanta frequência. E daí o pessoal falou, nossa, eles são místicos, mágicos, bruxos, vamos matar eles porque eles que trouxeram a peste. Então, no caso de Mainz, 1348, foi relatado, 3.000 judeus foram massacrados e a causa é eles causaram a peste bubônica. Então, atualizando hoje, tem Covid. Então vamos perseguir alguém, porque a culpa deve ser deles. Não é uma doença, não é que veio da natureza, a gente tem que achar um culpado e matar essa pessoa, porque daí eu vou me sentir melhor. E de alguma forma a peste vai parar de machucar a gente. Então é muito bizarro essa característica, mas esse é o ambiente, digamos, da Idade Média, da Alemanha, no período em que Mainz teve protagonismo. E quando a gente tem Johannes Gutenberg, ele nasceu em 1400, e ele vai fazer a famosa prensa, né? Ele vai criar a imprensa,
E isso é uma tecnologia que, cara, mudou o mundo. Para quem gosta de história antiga medieval, a gente vai saber que metade do trabalho de um padre, na prática, era ficar copiando o texto. Eles eram conhecidos como padres copistas, né? E a função desse padre, a função desses, digamos, membros da igreja, né, católica, participavam da estrutura. Inclusive, o pessoal culpa muito a igreja católica por ter atrapalhado a ciência na Idade Média, mas eles eram basicamente as únicas universidades e centros de estudo que funcionavam. E muitos dos padres, os caras tinham que trabalhar o dia todo e ainda ficar copiando o texto. Então, a única forma de copiar e replicar livro era manualmente. Então, o Gutenberg ele vai inventar, como um bom alemão, vai inventar uma máquina que faz tudo mais eficientemente, e ele vai criar uma máquina que vai imprimir o texto. E o primeiro livro que ele vai imprimir vai ser a Bíblia, né? A Bíblia de Gutenberg. Vai fazer uma revolução em termos de ciência e de conhecimento, vai mudar a Alemanha para o resto da história, e não é possível entender a Alemanha moderna, não é possível entender a Alemanha que a gente tem hoje sem entender Gutenberg, sem entender Lutero e esse contexto de unificação cultural. Porque através da imprensa que, digamos, a cultura alemã vai conseguir ser consolidada e através da reforma, enfim, de Lutero. Mas acho que eu vou passar de volta para você, senão o pessoal vai cansar um pouco de mim. Então, Israel, olha, é muito interessante e, de fato, o que está claro para todo mundo, né? É que a formação da identidade, da definição de um povo passa por esses elementos históricos e pelo impacto da realidade que a cristandade vai, né, o cristianismo vai ter, e particularmente aí o impacto da Bíblia, né? Você falou, né? Olha, tem germânicos, tem alamanos, tem teutos, né? A gente tem até os saxões que vieram também mais ao sul. Na verdade, é uma coisa interessante, né? Até hoje o alemão tem diversos dialetos, né? Mas a gente tem o que nós vamos chamar de Hochdeutsch, né? Que é a língua principal, que é chamado alto-alemão, né? Você que conhece, por exemplo, o pessoal do Sul, ou conhece alguns menonitas, vão ver que eles falam uma outra língua, né? Um Plattdeutsch, é um dialeto diferente. O que é surpreendente é que esse contexto da reforma vai permitir o estabelecimento de uma língua principal, que é o alemão literário, né, que a gente depois, mais para frente, vai falar com mais detalhes quando a gente estiver olhando bem a realidade luterana, né? Mas assim, sem Bíblia, sem Lutero, não existiria povo alemão como nós temos hoje. E talvez nem todo mundo saiba disso, né? Essa famosa prensa de Gutenberg, que imprimiu ali a Bíblia, né? Os preços dos livros caíram enormemente, né? Aquele costume de copiar pergaminho, né? E com aquela estrutura de pensamento muito elitista, que só atingia um grupo muito menor da população, ela vai sendo modificada, né? E aí vai ter uma transição cultural e que vai explicar por que a reforma se desenvolve tanto, né? Porque o conteúdo, as ideias vão ser passadas na língua comum, mas a Bíblia do Gutenberg, né, que você pode, inclusive que é legal quando a gente visita, né, ali, é muito interessante que você pode comprar um facsímile, né? Você pode até comprar a Bíblia toda, né, ali do jeito que ela está, uma cópia dessa Bíblia, ou apenas um facsímile, né, da página da Bíblia, que é uma Bíblia com aquela letra gótica, toda diferente, mas, atenção, em latim, porque você tem a tradução bíblica medieval famosa, que é a Vulgata Latina de Jerônimo, digamos assim, é a versão oficial, né? O pessoal está falando, a gente falar um pouco sobre os anabatistas, a gente vai, talvez hoje não, porque não sei se vai caber aqui, mas os anabatistas têm uma história interessante, né? Com Conrad Grebel, né? Com grupos assim um pouquinho mais ao sul, que aparece com uma história dos ruteritas, e depois temos a questão de Menosímons aí do lado, né? Já da
da Holanda, que na verdade o holandês é uma variante do alemão, né? É uma língua muito próxima, uma língua germânica também, de perfil semelhante, mas o interessante é que essa Bíblia aparece lá e nós temos pouquíssimos exemplares. Eu não sei se você subiu lá para ver a Bíblia de perto, né? Mas é uma sala especial, uma sala toda escura, não pode tirar foto, não pode filmar, ela está protegida, ela está ali, porque afinal de contas é uma coisa de agora aí com quase 600 anos, né? E ela tem uma marca impressionante. Eu não sei se você lembra lá, Israel, a coisa legal que a gente, quando leva os grupos, né? É a oportunidade do pessoal imprimir a sua própria página, né? Então eles têm uma réplica de como era, né, a prensa nos tempos antigos, e a pessoa, né, pode ir lá, marca uma aula ali específica, tem uma pessoa que, inclusive, nossa guia lá, que fala português, né, e você na hora lá, eu me lembro a primeira vez, foi muito emocionante, eu tirei ali, falei, caramba, aqui está uma página da Bíblia do Gutenberg que eu mesmo imprimi, né? E aí nós vamos ver esse impacto extraordinário e que muda para sempre a história da Alemanha e a história da Europa, né? No mundo contemporâneo agora, onde a literatura vai ser multiplicada em alta velocidade, vai aumentar o índice de alfabetização, as pessoas vão ter literatura na língua do vernáculo comum e não mais no latim, que é só a elite que domina e fala, né? E vamos dizer assim, um italiano, um espanhol para mexer com latim, tudo bem. Agora você pega um germânico para falar latim, aí a coisa realmente é uma exigência muito maior, né? E aí nós temos essa oportunidade, é uma experiência extraordinária aí conhecer, né? E fica pertinho de Frankfurt, né? É uma área ali perto da área central da Alemanha de hoje. Agora, Israel, vamos pensar um pouquinho mais. Não sei o que você pode ressaltar ainda da própria cidade de Mainz, mas o que eu fiquei surpreso esses dias, eu estava dando uma olhada aí, e alguém me disse a seguinte frase: não, a Alemanha, como a Alemanha mesmo, ela só tem 150 anos. Não, peraí, não é possível, né? O Brasil é mais velho do que a Alemanha. Então você falou, porque tinha o grande império alemão lá, mas a gente estuda uma história alemã antes da Alemanha. Que história é essa? Como é que surge? Porque se Portugal começa antes, quando é que surge a Alemanha e por quê? Né? E que história é essa? Explica melhor para a gente aí, senão eu vou chamar o Guilherme II aí para poder dar uma força nessa história aí. Vamos lá. Você falou de Frankfurt, né? Até para. A gente tá falando de Mainz, fica no rio Main. Frankfurt, o nome da cidade completa é Frankfurt am Main, que é o Frankfurt no rio Meno, né? Que é esse rio super importante. Então, se Frankfurt fica lá, a região realmente é importante. Mas vamos sim falar e explicar, porque a Alemanha confunde. Acho que uma das coisas que vale a pena explicar para o pessoal entender um pouco melhor, isso é uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu comecei a estudar um pouco mais o mundo germânico. Porque quando a gente vê, por exemplo, Brasil e português e Portugal, é meio que fechou. Aqui é Brasil, é português, é um povo, um país, uma língua e está tudo resolvido. No mundo germânico é muito mais complexo. Então, foi um tempo quando eu vi o mapa da Europa por cultura e por língua. Na prática, tem uma magna Germânia, um ambiente mais estendido de cultura e de tradição germânica. Então, por exemplo, mais da metade da Suíça se fala alemão. A Áustria fala alemão. A parte da República Tcheca, antiga Boêmia, falava, inclusive os principais autores muito relevantes tchecos escreveram em alemão. Chegou a ser metade da República Tcheca que falava em alemão. A Holanda, na prática, é uma variante do alemão. Metade da Bélgica também é alemão. Luxemburgo é alemão. Então, quando você vê um pouco mais amplo essa cultura, e toda a Escandinávia, na verdade, Dinamarca, Noruega, tirando a Finlândia, mas Dinamarca, Suécia e Noruega, na prática,
são desdobramentos da expansão dos alemães. E o mais distante são os ingleses, que é o que você falou dos anglos e dos saxões, né? Que são povos germânicos. O norte da Alemanha é Saxônia. Os saxões vêm de lá. E eles vão atravessar e vão para a Inglaterra. Inclusive, as línguas são muito parecidas. O inglês e o holandês, o dinamarquês e o alemão tem muita semelhança, na verdade. Então, quando a gente vê a Alemanha, tem um povo e uma cultura que é supranacional, que é confuso para quem é brasileiro, ou enfim, português, que no nosso caso não é esse caso. Não existe outros brasileiros que falam português que não são da nossa cultura e não estão vinculados a Portugal. Não existe isso. A gente é mais fechado nesse sentido. E daí fica complicado, porque tem vários reinos. A Suíça é uma confederação, a Áustria vai criar um império austro com aliança com os húngaros, os magiares, né, austro-húngaro. A Boêmia é um reino independente, o norte, a região das Lowlands, né, a Holanda vai ser uma região independente, e daí o meio da Alemanha vira uma bagunça, porque ficam vários pequenos principados e reinos e de administrações independentes. Então, nesse contexto, você vai ter o principal, digamos, o reino com proeminência é o norte da Alemanha, é chamado de Prússia. Não é Rússia, é Prússia, com P. E esses prussos, na verdade, o Frederico Grande, vão criar um reino, isso vai ser mais para o final do século XVI, XVII, que eles vão se destacar. Quando Napoleão Bonaparte está fazendo a bagunça na Europa, são os prussos que eles vão ter que lidar. Outro reino importante é o reino de Hesse. Inclusive, Mainz fica na fronteira com Hesse. Hesse é bem ao norte. Na Batalha da Independência Americana, a tropa de elite dos ingleses eram soldados de Hesse. Então, a Alemanha sempre exportou soldados os soldados germânicos de tradição alemã, de língua alemã da Suíça, era a guarda real do Papa. Então, assim, a Suíça exportava, digamos, serviço militar. Eles tinham exércitos mercenários. Então, a Alemanha vai ser famosa por isso. O Napoleão famosamente falava, né, que ele falava em francês com os homens, falava italiano, acho que era cozinha, acho que não, com a amante, tinha uma língua para cada característica humana, e em alemão com cavalo. Não porque os alemães estão associados a cavalos, mas porque o cavalo é um instrumento militar. Então a associação de Napoleão é que se for para a guerra, alemão é que é quem sabe lutar. O resto tudo está em segundo lugar, né? Então é interessante essa característica germânica. O que é legal é conectar isso com Mainz. Porque Gutenberg, a revolução que ele fez, isso, pasmem, hoje a gente tem Estados Unidos e China. Estados Unidos é o país que é industrializado e a China está crescendo. No período do século XVIII, XIX, a Inglaterra era os Estados Unidos e a Alemanha era a China. A Alemanha produzia coisas mais baratas, a Alemanha produzia coisas melhores, mais rápidas, e começou a crescer. E daí essa tensão gera a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse contexto, a Alemanha, o mundo germânico, ele teve uma vantagem, que é Gutenberg, que é a imprensa. O que acontece foi, o texto escrito e a comunicação e a leitura se propagou no mundo germânico muito rápido, que não aconteceu, por exemplo, no Brasil, em Portugal, a gente não teve isso. Então, por mais que Portugal já existia, é só cantar o hino nacional. O hino nacional foi feito com alto nível de complexidade, para uma elite pensante, enquanto a maior parte do povo nem consegue identificar quem que é o sujeito de ouvir o do Ipiranga. Essa que era a nossa característica cultural. No mundo germânico, está todo mundo estudando e lendo, com maior, digamos, não todo mundo, mas muito maior do que em outros países. E isso vai atingir tecnologia. Por isso que a Alemanha tem o carro vai ser inventado, tanta indústria. Isso está diretamente vinculado com a imprensa e com o acesso à informação. A Alemanha foi um dos últimos lugares na Europa de ter propriedade intelectual fechada, e isso incentivou o crescimento econômico. Mas a pergunta é, como que a gente chega na Alemanha? Que é o que você falou, né? A gente está no Império Prússia, está com vários reinos. O que é a Alemanha? A Alemanha ela vai ser unificada basicamente pela Prússia. Tinha o Guilherme o segundo, mas quem vai fazer tudo é o Otto von Bismarck, que é digamos, o pai da Alemanha. Jogava no Vasco, o Bismarck, é esse mesmo? Não, é outro Bismarck. É outro Bismarck. Esse Bismarck, ele era importante, ele era o principal, digamos, braço direito, né, do rei, o império, né, o rei da Prússia, ele era o chanceler, e ele vai começar a fazer umas guerras e conquistar territórios germânicos.
E vai unificar, coloca Hesse, coloca Bavária, vamos unificando vários reinos, ele vai criar o primeiro Império Alemão. Isso a gente está falando 1848, mais ou menos, a Alemanha criou esse império novo, já tinha Império Britânico, já tinha Império Francês, já tinha Império Português, Espanhol. A Alemanha chegou ultra atrasado, chegou nos últimos 10 minutos da aula. Falou, o que eu tenho que fazer agora? Não, faz o Império, conquista os caras aí. Daí vai ter a famosa guerra do franco-prussiana, né? Esses prussos, esse Império Alemão vai lutar contra os franceses. Então essa rivalidade francesa e germânica surge nesse contexto. E depois, enfim, teve Napoleão antes, tem várias coisas que vão rolar. Então esse Bismarck, que ele está na reta final dessa rivalidade prussa, essa rivalidade francesa e germânica, ele unifica esse império e essa unificação consolida um poder. E isso vai gerar a tensão da Primeira Guerra Mundial com a Inglaterra e todo aquele contexto. Inclusive os separatistas que cometem assassinato, né, no Império Austro-Húngaro, na região da Bósnia e Herzegovina, aquilo era zona de influência da Áustria, só que era o Império Austríaco, em uma região eslava. Então era germânico mandando eslavo. Rolou tensão, o eslavo ficou bravo com o germânico, o russo falou, eu não bate nos meus amigos eslavos. Daí o alemão falou, não bate nos meus amigos alemães. Daí todo mundo começou a se bater loucamente e essa é a Primeira Guerra Mundial. E dentro desse ambiente da Primeira Guerra Mundial é que a gente vai ter a vitória, enfim, do período da Inglaterra, França, Rússia, e a Rússia não tecnicamente perdeu, porque ela saiu antes, mas enfim. Daí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, e desse período a gente vai consolidar a identidade alemã moderna só depois da Guerra Fria. Porque na prática, o primeiro Império Alemão, beleza, a gente está com o Bismarck, mas o segundo é depois dele, daí o terceiro é o Terceiro Reich, é o do Hitler. A gente só vai ter uma Alemanha unificada depois do fim da Guerra Fria, porque a Alemanha vai ficar dividida, né? A Alemanha Ocidental e Oriental desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, na prática, a Alemanha tem minha idade. Eu nasci em 1990. A Alemanha nasceu em 89. A Alemanha moderna, com as fronteiras de hoje. Para vocês terem uma ideia, todo mundo conhece o Immanuel Kant, o filósofo mais especial e famoso alemão. O cara mudou tudo. Qual que é a cidade do Kant? Ele é de Königsberg. Onde fica essa cidade hoje? É Rússia, é Kaliningrado. Fica entre a Polônia e os três porquinhos, a Lituânia, Estônia e Letônia. Como assim, cara? Não, é que os três porquinhos é o lobo mau, a Rússia é o lobo mau. Entendi. Então, Kaliningrado é uma cidade que era a capital do Império da Prússia. Daí vocês vão entender, muitos alemães que vieram para o Brasil, na verdade, moravam no território da Polônia, eles foram expulsos depois da Primeira Guerra Mundial. Então, muito alemão que mora no Brasil, na verdade, não veio da Alemanha de hoje, veio da Polônia de hoje, só que de família alemã. Acho que é complexo, acho que fez sentido para algumas pessoas. Então, é muito interessante a gente ver isso, então, surpreendentemente, e aquilo que a gente vai ver dessa Alemanha é essa criação moderna, né? Na verdade, a cultura hegemônica que marcou a Alemanha unificada foi a cultura prussiana, né? Que realmente acabou estabelecendo essa realidade. E aí é interessante, porque a gente vê os desdobramentos culturais, né? Porque o lance da unificação do Hochdeutsch, do avanço da educação, o encaminhamento de tudo, e inclusive os desdobramentos da reforma facilitaram. E aí uma coisa interessante, Zé, porque nesse período aí do século XIX, que vai, né, a partir de 1870, é exatamente a época, digamos, de uma expressão cultural germânica extraordinária. A gente vai ter isso, por exemplo, no campo da música erudita, é impressionante a quantidade de compositores alemães, né? Na área da filosofia, o pessoal até brinca, né? De cada 10 filósofos, 11 são alemães, né? Porque você tem Hegel, você tem Schelling, você tem o próprio Immanuel Kant, né? O chamado Aufklärung, né? O iluminismo, né? Quando você tem um movimento filosófico europeu que tem início com o empirismo inglês, né? E o racionalismo francês, o desdobramento dessa cultura
europeia das luzes, né? Assim, ainda que a França tenha começado lá com Voltaire, com Diderot, com esse iluminismo, né? A coisa realmente ganha força nesse ambiente alemão. E quem conhece aí um pouco mais o desdobramento da teologia, aí a coisa realmente fica impressionante. As pesquisas bíblicas, exegéticas, estudo de línguas originais, até mesmo muitas das ciências, o estudo da linguística, né? No final do século XIX, ela é impressionante. As melhores gramáticas de grego, de hebraico, de estudos antigos, os principais dicionários, acontece nesse ambiente dessa cultura do das Sollen, né? Do dever, né? Dessa índole prussiana, que vai formar esse tipo de coisa que a gente aprende, né? Até a música do Skank, né? De vez em quando é bom misturar o brasileiro com o alemão, com a carta do cidadão, da civilização, é exatamente em função dessa percepção que nós temos aí, né? Então, nosso tempo já está bem avançado, nós estamos nos finalmente, né? E você é convidado a continuar acompanhando a gente aqui na Biblos, né? Porque nós vamos, nesse mês, passearmos aí por outros lugares especiais da Alemanha. Hoje começamos com essa cidade de Mainz, que a gente convida você a conhecer e ver um pouco mais, é um lugar extraordinário, e assim que nós tivemos a possibilidade, depois desse tempo mais difícil, de visitar a Alemanha, né? Hoje a gente tem que falar sobre Rotenburg Ober der Tauber, né? Temos que falar um pouquinho sobre lugares como Eisleben e Erfurt, né? Falar um pouquinho lá sobre lugares extraordinários aí que marcaram a história, né? E é interessante, eu queria que a gente pensasse nas próximas oportunidades, né? A relação da cultura alemã com a história brasileira, que pouca gente às vezes conhece muito bem, esses Habsburgos aí, essa conversa alemão com Portugal aí, né? Como é que é, austríacos e portugueses tentando se tornar brasileiros, a gente vai conversar sobre o assunto. Zael, suas palavras finais aí, das Zeit zu schlafen, ich meine. Está na hora quase de dormir aí, né? O pessoal está cansado. Não, vamos lá. Mas acho que é isso de Mainz. O que é legal da cidade, que talvez o pessoal não sabia antes, que os nomes, tanto Germany em inglês, vêm da província Germânia Superior, que é latim e é a região de Mainz. Que o povo chamado Alamani, o Alamano, essa tribo de bárbaros que vai saquear Mogúncia, Mainz, vão trazer o nome para a língua portuguesa de Alemanha, né? E Deutschland, a terra dos alemães, né? Vai ser em alemão, mas então esse acho que é o ponto de partida para entender o mundo germânico e essa integração e distanciamento do mundo latino, né? Então para nós vai ser mais complexo entender a realidade deles. Tem outros, digamos, outra mentalidade, o papel da mulher na cultura germânica, o modelo de lidar com política, o modelo de lidar com economia, disciplina, são vários detalhes e a gente vai perceber isso nas nossas viagens. E eu, como eu falei, né, tem que saber os rios. Porque você falou Rotenburg Ober der Tauber. Tauber é o rio que desce do rio Meno. Então, se você sabe onde estão os rios, você se encontra. Se você não está perto do rio, toma cuidado. Mas, enfim, acho que é isso que eu tenho para falar. Mainz é bem legal e a gente vê semana que vem para falar sobre outras cidades. Continuamos na Alemanha. Vamos fechar o ano com a Alemanha. É isso aí. Para a semana que vem você pode trazer um Bratwurst ou um Weinswurst aí para a gente conversar melhor, tá bom? Pessoal, Amém. boa noite. Obrigado para todos aí. Grande abraço, boa noite. Fiquem ligados aí, curtam tudo que é da Biblos, né, o Face, o Insta. Temos lá também diversos vídeos. Tem vídeos no canal Luiz Saião e Biblos Viagens. Fiquem em sintonia com a gente. Um grande abraço e boa noite. E boa noite da Alemanha lá, Cris, Bom, da né? Alemanha. Junto com A a Cris gente pode me aí. corrigir. Se for. Exatamente, talvez o nosso amigo Kersten também está lá. Então, lá escuta aí, obrigado, boa noite, Deus abençoe. Até mais. Até a Valeu, próxima. boa noite, abração, pessoal.